Olá pessoal, hoje, dia 25 de março, a nossa aula de História do Movimento, História e Teologia do Movimento Pentecostal, uma disciplina muito instigante. Tem hoje uma curiosidade de conhecer o movimento pentecostal, e nessa disciplina nós estamos trabalhamos as raízes, trabalhamos a pneumatologia do período apostólico, e nessa aula de hoje estarei falando sobre a pneumatologia na Idade Média até a Reforma Protestante em 1517. Nesse período nós temos então a chamada Idade Média, que começa no ano de 476 com a queda de Roma, do Império Romano, né, até o fim da tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453. Então nós temos aí um período próximo, né, de quase 11 séculos de Idade Média. Dentro desse período da Idade Média, nós temos alguns pontos, porque a pneumatologia, o movimento do espírito nesse período, ele torna-se mais ilhado. Ele é um movimento em grupos. Começa com os monges, mais nos mosteiros, e vai caminhando para grupos até a explosão ou a realização ou a eclosão da Reforma Protestante em 1517. Entendemos por Idade Média esse período que abrange aproximadamente 11 séculos da nossa história. Nesse período, a nossa história ela começa já ali com Santo Agostinho. Santo Agostinho é o último teólogo, né, que faz que media entre a idade que se encerra, que nós chamamos apostólica, e o período, ou primitiva, e o período da Idade Média, né? Ele é uma espécie de um teólogo transitório, uma vez que ele faz a parte do período da era apostólica e também vive o nascimento da Idade Média. É lógico que a Idade Média é em 476, mas Santo Agostinho vai morrer em 430. Mas o caminhar da invasão dos bárbaros, né, do Império Romano, e o final, né, da desintegração do Império Romano, Martinho Lutero, até Martinho Lutero, o Santo Agostinho, ele é um dos que assistem esta finalização do Império Romano, né? Santo Agostinho foi bispo de Hipona, completa em 13 anos o Tratado da Cidade de Deus. Ele é contra a invasão de Roma pelos visigodos, propõe o milenarismo alegórico, mas também prega que o futuro anticristo surgirá como o Nero redivivo. Opõe-se com a teoria do encerramento dos dons carismáticos aos excessos do montanismo, que o montanismo está dentro do período ali apostólico e período primitivo, né? Entre outros. Ensina que os milagres e os exorcismos carismáticos foram extintos com o fim da era apostólica. Registro de numerosos milagres, exorcismos, curas e ressurreição acontece nesse período, né? Porque o período de manifestação do Espírito Santo começa a acontecer mais nos monastérios, tá? Já em 500, entre 395 a 1500, os apologistas, teólogos, místicos e bispos começam a publicar, começam a explanar sobre a pessoa e obra do Espírito Santo. Gregório o Grande, Beda, Anselmo, Pedro Abelardo, Bernardo Claraval, Boaventura, Tomás de Aquino, são teólogos já da Idade Média que vão publicar, que vão expor, que vão propagar a manifestação do Espírito Santo. E dentro dessa manifestação, eles vão chamar essa manifestação de mística, né? De mística. Por quê? Porque é algo misterioso, né? Místico de misterioso, não de mito, tá? Mas mística, de misterioso, algo que não se consegue explicar. A pessoa ela experimenta, ela vive a experiência, e você não consegue explicar completa essa experiência. E a pessoa que está te ouvindo,
ela só vai experimentar se ela também acreditar. Em 540, na Pérsia, o arravamento do monasticismo cristão por meio do Império Persa, liderado pelo monge Abraão de Cascar, né, que vive entre 491 a 586, ele funda o grande mosteiro em Monte Isla. Discípulos de Dadishu e Babihai criam ou controlam 60 mosteiros por todo o Império. Então nós temos um avivamento já no ano de 540, no sexto século, né, ali já que antecede a criação do Islão, o nascimento do Islão, né? Mas existe dentro do Império Persa esse avivamento pneumatológico, né? Diversos mosteiros e missões são implantados tendo uma preocupação especial com as necessidades físicas e espirituais do povo, né? Por meio da perseguição, eles espalham pela Ásia até o Iêmen, né? Sul da Índia, Ceilão, hoje o Sri Lanka, né? Ou Sri Lanka, como queira, e também Samarcanda e China. Então, com a perseguição no Império Persa, esse grupo de pessoas, de cristãos, pneumatológicos, carismáticos, eles se espalham por várias partes do mundo. E nós temos então, já em 541, um avivamento monofisista que ocorre na Síria e no Oriente. Jacó Baradai, né, que vive entre 500 a 578, ele é um bispo missionário de Edessa, organiza a igreja síria ocidental e torna-se apóstolo monofisista, né, na Ásia. Por 35 anos, ilude soldados e espias do Império e mantém-se constantemente em ação, implanta trilhas de igrejas entre a Ásia e a Índia, ordena 100.000 clérigos, 27 bispos, 2 patriarcas, entre eles Sérgio de Antioquia, envia evangelistas leigos pela Ásia, e a expansão da ortodoxia síria ela é rápida, né? Os monofisistas são aqueles que acreditavam num Cristo com uma única natureza, né? Não tinha duas. Em 544, o sexto sínodo geral da Igreja Oriental, você vai vendo que os anos são curtos, 540, 541, 544, que é um sínodo da Igreja Oriental, da Igreja Cristã Oriental, né? Sínodo de Maraba, convocado pelo patriarca Maraba o Grande, onde o sínodo começa providenciando a reorganização da igreja, né? Maraba ele vai reorganizar a igreja e o sínodo começa com a extensão da educação teológica. Então, ou seja, a preocupação de Maraba, o bispo oriental, né? Ele tem a preocupação com o conhecimento teológico, né? E também com o avivamento moral e espiritual. Ele convoca o sínodo para um tripé. Então, ou seja, a teologia, o avivamento moral, né? Um zelo pelos princípios fundamentais do cristianismo, que é a moral, e também a vida espiritual. O avivamento do monasticismo e a obra de reconciliação acontece em 550. O escritor, historiador e bispo Gregório de Tours narra muitos casos de milagres, cura e exorcismo contemporâneo nesse período, né? De 544 até mais ou menos 590. Em 594, o Papa Romano Gregório o Grande, ele inicia uma reforma na liturgia e na administração da igreja. Aumenta o poder e o prestígio do papado. Publica diálogos com histórias de milagres, visões, profecias, conhecimento sobrenatural e outros dons espirituais, né, dos cristãos contemporâneos. Estabelece um plano detalhado de missões organizados a todos os pagãos como um de seus maiores objetivos, tendo em vista o iminente juízo final. Então, o Papa Gregório, ele traz uma renovação, uma visão de renovação dentro da igreja, quando ele publica, né, experiências, testemunhos, ele escreve, ele relata esse testemunho em textos e começa a propagar as visões, profecias e conhecimento sobrenatural. Então, você verifica que o movimento pneumatológico ele não encerra no período da igreja primitiva. Ele continua, é lógico, de maneira ilhada, mas ele continua nos séculos seguintes. Deus abençoe, até a próxima aula.